Piso tátil, detalhes práticos que fazem toda a diferença. Esse será o tema da nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre acessibilidade. Sejam todos bem-vindos, esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Por aqui você aprende acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, mestre em engenharia civil, e hoje nós vamos falar sobre sinalização tátil no piso. Vamos trazer alguns elementos aqui que são bem importantes, que eu resolvi trazer mais uma vez porque eu vi um monte, eu recebo aqui na minha empresa muitos projetos de acessibilidade de terceiros, de clientes que querem fazer a implementação das ações que estão indicadas ali nos seus projetos de acessibilidade. Então, observando alguns detalhes nesses projetos, e não somente nesses projetos, mas também no dia a dia, quando a gente está aí observando espaços e edificações existentes, seja em infraestrutura urbana de calçada, seja em edificações, seja em projetos onde nós somos solicitados a fazer implementação, eu vejo algumas questões que são muito recorrentes. Então, foi exatamente por isso que eu decidi trazer esse assunto específico para vocês, falando sobre sinalização tátil no piso, mais especificamente sobre a sinalização direcional e como que a gente vai fazer a configuração dessa sinalização em espaços e edificações. Então, existem alguns aspectos que estão lá na NBR 16537, que vai ser a norma que vai tratar sobre sinalização tátil no piso, e existem alguns aspectos mais práticos também, que eu vou trazer para vocês aqui, considerando a parte de configuração e considerando também a usabilidade dessa sinalização tátil no piso. Então, vou trazer não somente a informação que está na norma, mas também a informação prática ali, que é a proposta que eu tenho para vocês aqui, de tentar trazer essas questões relacionadas à acessibilidade, considerando algo que a gente possa pegar, possa entender exatamente o que a gente está fazendo e por que a gente está tomando certas decisões de projeto e como que aquilo vai impactar diretamente em quem vai utilizar aquela sinalização tátil no piso. Então, inclusive, no final, vou deixar no final, eu tenho um exemplo aqui que foi assim, pelo menos para mim é muito gratificante ver como que aquilo será utilizado pelas pessoas, o impacto positivo que esse trabalho da acessibilidade, especialmente a sinalização tátil no piso, pode trazer para muitas pessoas, em uma instalação que eu fiz aqui na semana passada, e ver como que as pessoas vão utilizar aquilo ali na prática, a libertação que é conseguir ter uma referência para conseguir se deslocar em espaços e edificações. Vou deixar esse exemplo, tem um vídeo aqui, eu vou deixar para o final, tá bem bacana, tá bom? Mas eu já vou entrar aqui, eu tenho um roteirinho para poder seguir com vocês aqui, ó. Vamos lá. Situações com as quais me deparo em lugares e projetos, já falei. Apesar de estar na norma, há muitas situações em desacordo. Gente, eu vou falar aqui, essa questão de você trabalhar a configuração da sinalização tátil no piso, ela é interessante porque existe na norma um local, lá vou mostrar para vocês, que é bem categórico como que a gente deve fazer essa configuração, como que a gente vai implementar as mudanças de direção, por exemplo. Então eu vou começar assim, ó. Situações onde não é necessário você colocar o piso tátil direcional e que a gente vê aqui a todo tempo que é colocado o piso tátil direcional. Depois, situações onde existem mudanças de direção, o jeito certo e o jeito errado de como que eu vou fazer isso considerando duas opções de direcionamento, quando eu tiver 3 opções de direcionamento e quando eu tiver 4 opções de direcionamento, que é o que prevê lá em NBR 16537. E depois eu vou fazer como que a gente pode fazer uma expansão da sinalização, como que a gente pode pensar a sinalização, considerando que a gente não vai fazer tudo em um primeiro momento, que foi exatamente o que aconteceu na instalação que eu fiz aqui na semana passada. Então, como que você pode pensar a expansão considerando a informação que está lá na norma? Vou trazer um exemplo para vocês aqui também, tá? Então, se você é um profissional, você vai saber como que você pode pegar, analisar aquele espaço e saber onde realmente será necessário implementar a sinalização tátil no piso ali na prática. Se você é uma pessoa com deficiência, é interessante você entender essa informação também, por quê? O que é que acontece? Especialmente com pessoas com deficiência visual. Existem
instituições e existem locais que vão prestar algum tipo de treinamento de orientação em mobilidade. O que vai ser essa orientação em mobilidade? Vai ser explicar para as pessoas com deficiência visual como que elas podem ali se deslocar pelos espaços no dia a dia, questões mais práticas de elas irem aos lugares, fazerem as suas atividades, considerando assim a vivência de uma pessoa com deficiência visual. Mas o que eu percebo e o que eu já escutei de muitas pessoas é que muitas vezes essa informação técnica do que realmente, como que a configuração daquela sinalização ali deverá ser, ela é um pouco falha, não chega para essas pessoas. Então, considerando o tema dessa aula de hoje, que é essa questão de a gente fazer a configuração da sinalização tátil no piso, o layout, considerando as mudanças de direção, vou trazer alguns aspectos, vai ser importante para vocês também entenderem por que aquilo ali será daquela forma e como que será a configuração quando eu tenho essas mudanças de direção associadas à sinalização tátil no piso direcional, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Quer ver? Não vou falar. Aqui, por isso que eu tenho um roteiro, para eu não esquecer de falar as coisas aqui, ó. Então, eu não vou falar sobre todos os detalhes da sinalização tátil no piso, porque são muitos detalhes. Eu tenho lá o piso tátil alerta, o piso tátil direcional, e ficou lá agora, não dá para eu pegar, que eu estou amarrada aqui no meu microfone. Eu tenho o piso tátil alerta, eu tenho o piso tátil direcional, eu tenho lá na norma todos os locais onde essa sinalização deverá ser implementada, mas o objetivo dessa aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o piso tátil direcional, considerando a sinalização de espaços e edificações, e a gente vai ver aqui exatamente como que a gente vai compor essa sinalização, tá? Então, já vou começar aqui, ó, e eu preparei algumas imagens para poder mostrar para vocês, e vamos começar exatamente nessas situações onde não é necessária a instalação da sinalização tátil no piso, e mesmo não sendo necessário, em muitos projetos, em muitos espaços, nós nos deparamos a todo momento com situações como essa. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Eu espero que vocês estejam vendo aqui. Isso aqui, gente, é um exemplo de um projeto que chegou para mim, inclusive tem até pouco tempo, de um projeto de acessibilidade que foi enviado aqui. O pessoal está querendo fazer orçamento para poder fazer a instalação. E veja bem, o que nós temos aqui, ó. Tem aqui uma escada e tem aqui esses corredores. Não vou colocar o projeto inteiro, vou falar só da parte que nos interessa para essa aula de hoje. E veja bem, eu tenho toda essa sinalização tátil no piso aqui. Isso aqui é um modelo de sinalização muito comum. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram sinalizações assim. E o que acontece? Nesse caso aqui, essa sinalização direcional, ela não é necessária. Por quê? Como que as pessoas vão se deslocar pelo espaço? A gente tem que pensar que a questão da pessoa com deficiência visual, o cego, ele sempre existiu, sempre houve pessoas cegas, tá? E a sinalização tátil no piso é um advento relativamente recente. Então, como que as pessoas faziam e fazem até hoje para poder se deslocar em espaços e edificações? Elas vão precisar certamente ter uma referência. E nesse caso aqui, quando eu tenho corredores, o próprio corredor, a própria parede será uma referência edificada, que é um termo que é trazido lá na própria NBR 16537, e essa referência edificada já vai servir como referência para a pessoa conseguir se deslocar ali pelo espaço. Então, ela vai usar ali a sua bengala de varredura, sua bengala de rastreamento, vai ali tateando a parede e vai conseguir se deslocar no espaço, porque a parede será uma referência, certo? Então, esse piso tátil direcional, com essas mudanças de direção que estão aqui nos corredores, nesse caso aqui, seria desnecessário. Quer dizer que está errado? Não, não está errado. Mas é o tipo de sinalização que não tem obrigatoriedade de ser instalada pelo fato de eu já ter a referência edificada aqui das paredes quando eu tenho corredores. Agora, é importante observar que quando eu não coloco a sinalização tátil no piso e eu vou considerar que a parede é a minha referência, eu preciso deixar aquela área de circulação completamente desobstruída. Eu não posso colocar ali um banquinho, eu não posso colocar uma planta, eu não posso colocar nenhum elemento que vá caracterizar um obstáculo
para que as pessoas consigam circular pelo espaço. Claro que tem elementos que são obrigatórios de serem instalados, como, por exemplo, extintores de incêndio, que são elementos da edificação que fazem parte ali do contexto daquela edificação. Então, se eu estou considerando que eu tenho aquela parede como referência edificada, eu tenho um extintor de incêndio suspenso, possivelmente ele vai ter ali uma saliência superior a 10 centímetros, eu vou precisar sinalizar com alerta, porque será uma situação perigosa que a pessoa poderá ali esbarrar e se acidentar com aquele elemento suspenso. Tanto o extintor de incêndio quanto outros elementos suspensos que possam estar ali na rota que aquela pessoa com deficiência vá se deslocar. Agora, se você quer preservar os bancos ou o mobiliário, claro que a área de circulação não foi feito para isso, né, gente? A área de circulação foi feita exclusivamente para a circulação. Então, ela deverá ficar desobstruída, mas caso você tenha corredores mais largos também, que você queira colocar esses outros elementos, você pode colocar o piso direcional também, mas não é algo que é obrigatório, desde que a pessoa já tenha outra referência ali, tá? E só nesse caso aqui, para falar desse mesmo exemplo, é muito comum a gente ver que a sinalização tátil no piso de alerta nas portas, indicando ali as portas. E também não existe nenhuma indicação na NBR 16537 dizendo que as portas devem ser sinalizadas dessa maneira aqui, ó. Todas as portas aqui, tá vendo? Tem esse piso tátil aqui de alerta, não existe indicação para sinalizar, para indicar o direcionamento aqui dessas portas, considerando esse piso tátil de alerta. A não ser que exista um desnível aí nessa porta, porque nesse caso você vai sinalizar o desnível, não vai sinalizar a porta, tá? Então isso aqui também, só para pontuar para vocês, é algo que não é necessário. E aqui um exemplo, uma imagem, né, gente? Como eu disse, isso aqui é muito comum, com certeza vocês já viram isso aqui em alguns lugares. Nesse caso aqui, eu tenho um corredor com referências edificadas dos dois lados, que poderiam servir como referência para uma pessoa com deficiência visual se deslocar pelo espaço. Então, só para pontuar aqui, nesse caso aqui ainda nem tem as mudanças de direção. Tá vendo aqui, ó? É feito de um jeito que não está indicado, do jeito errado, né? Não é assim que faz também. Caso a pessoa quisesse colocar ainda assim, essa maneira de sinalizar ainda estaria em desacordo com o que está indicado lá na NBR 16537, tá bom? Agora eu vou avançar aqui um pouco, gente. Veja bem o que eu tenho aqui. Agora eu tenho situações onde eu vou precisar, sim, colocar a sinalização tátil no piso. E quais são essas situações? Nesse caso aqui anterior que eu trouxe para vocês, eu tenho aqui as referências edificadas, que vão ser aqui corredores, que são esses elementos que as pessoas vão conseguir tatear por meio da bengala de rastreamento para se orientar ali no espaço. Agora, quando eu não tenho referência nenhuma, por exemplo, se eu tenho um hall de um prédio, que é o vídeo que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, eu tenho um hall assim amplo, e a pessoa precisa sair de um ponto A para um ponto B e não tem nenhum tipo de referência, aí sim eu vou precisar dar a ela uma referência. E a sinalização tátil no piso modelo direcional será essa referência, que ele vai ter aquela característica ali de contraste visual, porque a sinalização tátil no piso, na verdade, a sinalização visual e tátil no piso. Então, essa característica de contraste visual, contraste de luminância é obrigatória para pessoas que têm baixa visão se orientarem ali em qual é o sentido que elas vão circular, tá? E tem a questão da característica tátil, da sinalização visual e tátil, aquelas pessoas que não enxergam vão ali com a bengala de varredura conseguir se orientar, tendo uma referência no seu deslocamento. E essa sinalização, quando eu tenho assim, né, esse espaço amplo, eu tenho que pensar ali quais são os sentidos de circulação, qual as rotas de circulação ali naturais daquele espaço ou daquela edificação. Então pode ser que eu tenha uma rota única, que eu saia de um ponto A até um ponto B, que eu saia da entrada e vá fazer o direcionamento até um elevador. Pode ser que eu tenha mais elevadores, então eu tenho que fazer o direcionamento para todos esses elevadores, para as escadas, para sanitários. Então eu tenho que entender as características daquele espaço ali para eu conseguir
trabalhar o layout da sinalização tátil no piso de modo que as pessoas consigam circular pelo espaço, considerando o fluxo natural de circulação que será feito por todas as pessoas, tá? E nesse caso aqui, eu já vou começar a trazer essa questão das mudanças de direção, e aqui é um exemplo interessante, que nesse caso aqui já é obrigatório colocar, que é um exemplo onde eu não tenho nenhum outro tipo de referência edificada. Então, o piso tátil será sim a minha referência. E nesse caso aqui, foi colocado esse piso tátil de alerta, considerando esses 4 pisos de alerta, dessa mudança de direção aqui, né? Só que isso aqui, essa configuração aqui não precisaria ter esses 4 pisos táteis do modelo de alerta. Por quê? Começando aqui, já trazer informação que está na norma, eu espero que vocês estejam vendo, lá no item 7.4 da NBR 16537/2024, eu vou ter aqui, eu não vou ler tudo, tá, gente, para não gastar muito o tempo aqui, mas eu já vou mostrar para vocês, depois vocês leiam com calma os itens aqui, que vai ser bem esclarecedor também, mas eu tenho isso aqui, ó, quando eu tenho esse ângulo entre 150 e 180 graus, ou seja, quando esse ângulo de baixo aqui é até 30 graus, eu não preciso colocar a sinalização tátil modelo de alerta, configurando uma mudança de direção, porque vai ser uma mudança suave que a pessoa vai conseguir detectar aqui com a bengala de varredura, né? Então não vai ser uma mudança muito abrupta de direção. Então, nesses casos aqui, basta eu fazer uma leve inclinação aqui de direcionamento da sinalização tátil no piso para sinalizar ali aquela mudança de direção mais suave, que é o caso, que é este caso que está mostrado aqui. Tá vendo? Que é uma mudança suave, esse ângulo aqui com certeza é entre 150 e 180 graus, então não precisaria dessa indicação de mudança de direção. E mesmo que fosse feito, a gente vai ver mais na frente que essa configuração aqui também está em desacordo com o que está aqui na norma. Então, um outro exemplo aqui, ó, o que nós temos? Olha esse exemplo, vamos lá para o outro extremo, que é esse aqui, que é uma mudança de direção significativa, abrupta. Então, nesses casos aí, sim, a gente precisa ter a indicação de mudança de direção, que é composta por aquelas 4 placas do piso tátil modelo de alerta, que eu vou mostrar para vocês aqui agora como que está na norma. Então, gente, essas imagens que eu estou trazendo para vocês são tanto de projetos que eu recebo aqui, quanto de situações que a gente vê no dia a dia. Isso aí eu vi na rua, fui lá, registrei. Nos locais que eu vou, que tem a sinalização tátil no piso, eu fico observando meu olho, já tem um imã para isso aqui, né, gente? Eu trabalho, respiro acessibilidade. Então, para mim, tudo me interessa, tudo eu quero trazer para vocês e mostrar, trazendo exemplos reais do que acontece aqui, considerando a acessibilidade. Tá bom? Então, gente, vocês estão aqui no Instagram, eu estou mostrando no YouTube, então eu estou mostrando as imagens, o link para você ver está na bio aqui do meu perfil do Instagram, você consegue acompanhar as imagens que eu estou mostrando aqui, tá bom? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, precisaria ter a indicação de mudança de direção, que seria este modelo aqui. Quando eu tiver mudança de direção, considerando aqui 2 opções de direcionamento com um ângulo inferior a 150 graus, entre 90 e 150 graus, eu vou precisar utilizar esses 4 elementos aqui, essas 4 placas do modelo de alerta para poder indicar essa mudança de direção. Mas prestem atenção, porque isso aqui é algo que também, vou mostrar uns exemplos para vocês aqui. Essa é a configuração exata. Eu preciso manter aqui uma direção ortogonal à mudança de direção e a outra ela poderá ser inclinada, mas faceando aqui essa parte, formando esse ângulo reto aqui. Então é importante a gente entender detalhadamente como que a gente vai colocar isso nos projetos e depois como essa sinalização será instalada, porque eu já vou mostrar para vocês aqui algumas situações que eu me deparo, por exemplo, essa aqui, tá vendo? Então, nesse caso aqui, tá errado. Essa sinalização deveria vir faceando aqui a mudança de direção e aqui da mesma forma, não é aqui no meio. Então, aqui está de um jeito equivocado. Aqui, mais um exemplo, né, gente, mostrando que a sinalização não está do jeito que a norma. Vou mostrar para vocês de novo aqui, ó. O certo é este aqui, ó. Esse é o jeito certo. Você vem com uma sinalização, vem tipo faceando essa parte aqui e vai haver uma conformação entre o piso tátil direcional e esses elementos de alerta para poder fazer essa mudança de direção. E eu vou mostrar para vocês aqui por que isso aqui deve ser dessa forma.
Vou mostrar para vocês um exemplo, estou até com o meu AutoCAD aberto aqui para mostrar para vocês por que a gente tem que fazer dessa forma, tá? Então, mais alguns exemplos aqui de como não fazer. Aqui é um exemplo de não fazer, aqui tem duas características importantes de como não fazer. Primeiro, essa mudança de direção aqui está do jeito errado, não é do jeito que está mostrando lá na norma. E segundo, que quando eu vou fazer a sinalização tátil no piso, eu não posso fazer uma composição de cores, ou seja, tanto o meu piso tátil modelo de alerta quanto o direcional devem apresentar a mesma coloração, a mesma cor. Eu não posso ter o piso tátil de alerta de uma cor e o piso tátil direcional de outra cor. Então, nesse caso aqui, só para pontuar, essa informação também está lá na NBR 16537. Tá? E mais alguns exemplos aqui de como não fazer, mais uma maneira de como não fazer. O certo seria vir aqui e essa sinalização tátil de alerta estar aqui faceando nessa outra posição de cá, fazendo essa conformação do ângulo aqui de 90 graus. Mais um aqui, gente. Esse aqui é o jeito certo. Tá? Então, chega aqui, faz a conformação, esses 90 graus para poder fazer o jeito certo de como sinalizar, considerando duas opções de direcionamento, beleza? Agora, veja bem que eu vou mostrar para vocês aqui, essa aqui é a posição correta, sendo que desses dois direcionamentos aqui, né, com o piso tátil direcional, pode ser em ângulo, não precisa ser necessariamente ortogonal. Essa é a configuração correta. Tá bom? Então, avançando aqui, eu vou trazer um exemplo aqui agora, considerando aqui, ó, mais um, ó, considerando aqui, esse aqui tá certinho também, eu tenho faceando aqui, formando o ângulo de 90 graus, considerando o jeito certinho de como fazer essa mudança de direção, tá? E agora, vou trazer para vocês como que eu vou fazer quando eu tenho três opções de direcionamento. E aqui, gente, é mais um projeto que eu recebi aqui, eu tenho três opções de direcionamento. Eu tenho a possibilidade de vir nessa direção aqui para baixo e nessa outra direção aqui ortogonal. Essa, considerando duas opções, está certinha aqui, ó, é isso aqui mesmo. Eu tenho aqui ortogonal faceando a posição, esse é o jeito certo. Agora, quando eu tenho três opções, aqui foi colocado também com 4 placas do piso tátil modelo de alerta. E o certo seria colocar 6 placas do modelo de alerta, conforme mostra aqui na NBR 16537, que seria esta maneira aqui, ó. Então, quando eu tenho três opções de direcionamento, esse é o jeito certo de se fazer. Eu vou considerar essa configuração da sinalização tátil no piso. Eu tenho essa do meio aqui, que ela vai vir no eixo dessa sinalização, e eu tenho essas outras duas aqui, essas outras duas opções de direcionamento que vão vir aqui faceando a sinalização tátil de alerta. E aqui, gente, nesse caso aqui está mostrando todos os direcionamentos ortogonais, mas ele também poderá ser em ângulo, e a própria norma fala isso. Eu posso ter 2 ortogonais e um chegando aqui em ângulo, mas vai chegar aqui no eixo, tá falando aqui, ó, inserção entre os eixos. Nesse caso aqui, desse central, e esses outros aqui vão chegar faceando. E eu posso ainda ter uma terceira possibilidade, que é ter apenas um direcionamento aqui ortogonal, que vai ter esse encontro do alinhamento lateral, conforme está mostrado aqui, e as outras duas em ângulo, desde que eu respeite essa especificação aqui indicada na NBR 16537, que é o quê? Essas aqui vão chegar faceando esse piso tátil de alerta, e essa ortogonal aqui também vai chegar no eixo dessa sinalização tátil de alerta. Então, esses detalhes são importantes a gente observar, porque eu já vou até colocar para vocês aqui a possibilidade de ampliação. Vou trazer uma situação hipotética que pode acontecer também, inclusive aconteceu comigo na semana passada no serviço de instalação que a gente foi fazer, que foi o quê? Na ocasião da instalação que a gente fez lá, era um condomínio residencial e eles estavam querendo sinalizar lá o saguão, que era um saguão que não havia referência, não havia, né, um saguão assim amplo, aberto, onde não havia nenhum outro tipo de referência, e nesse condomínio mora um casal de cegos, e todas as vezes que eles precisavam entrar ou sair de casa para poder, né, sair do elevador, acessar o saguão para poder chegar até na portaria ali da rua, eles precisavam ser
auxiliados. Então tinha que chamar o porteiro, ligar para o porteiro, eles apareciam, o porteiro tinha que ir lá auxiliar, levá-los, conduzi-los ali até o elevador, porque eles não conseguiam ali transitar pelo próprio prédio que eles moravam com autonomia. Só que eles estavam fazendo uma sinalização mais simples, considerando ali, eu vou direcionar. Eles vão chegar aqui no portão e eu vou fazer o direcional aqui de modo que eles consigam alcançar ali o elevador e chegar até o seu apartamento. Só que eles estavam fazendo essa sinalização mais simples, só que existem outros elevadores lá, certo? Mas eles estavam fazendo lá só o caminho que essas pessoas fariam para poder chegar até o elevador. Então, o que acontece? Eu preciso considerar possibilidades de ampliação. Então, veja bem o raciocínio. Se eu tenho a sinalização considerando duas opções de direcionamento, pode ser que eu não vá fazer tudo no primeiro momento, pode ser que eu precise fazer uma ampliação da minha sinalização. Então, se eu tenho esse piso tátil instalado do jeito certo, o que eu posso fazer? Eu vou adicionar aqui mais placas desse piso direcional, alerta aqui, por exemplo, tá vendo? Eu já compus uma outra possibilidade de direcionamento sem precisar mudar significativamente a minha sinalização. Eu só acrescentei aqui duas placas e eu posso vir aqui e acrescentar o meu outro direcionamento. Então, essa configuração de sinalização tátil no piso que a NBR 16537 indica, ela é uma construção que poderá ser feita, dando a possibilidade de ampliação. Então, você viu que a partir de um direcionamento, considerando duas opções, eu criei uma terceira opção de direcionamento, somente acrescentando a sinalização tátil no piso, modelo de alerta, e depois a direcional, direcionando para o meu novo sentido de circulação. Então, eu consigo fazer essa construção a partir de uma sinalização existente. Entendeu? Então, isso aqui é importante a gente entender que é um aspecto prático de quem estará projetando e de quem estiver ali trabalhando a acessibilidade, a sinalização tátil no piso do seu espaço, da sua edificação, pensando numa futura possibilidade de aumentar, complementar uma sinalização ali existente, sem precisar mudar todo o layout. Então, quando você entende quais são esses aspectos práticos, esses aspectos técnicos que estão na NBR 16537, quando você entende quais são os aspectos práticos de quem efetivamente vai utilizar aquela sinalização, você consegue trabalhar a acessibilidade de um jeito muito mais fácil. Você consegue pensar em etapas, você consegue pensar em soluções que vão começar agora, mas serão implementadas ali de tempos em tempos, que vão ser complementadas com o tempo. Você não vai precisar fazer tudo de uma vez, mas você já vai pensar em uma configuração que vai estar certa do ponto de vista técnico, porque vai estar prevista lá na NBR 16537 e vai estar também certa do ponto de vista prático, de quem vai utilizar aquela sinalização ali efetivamente, tá? Então, vou voltar aqui para os nossos exemplos, que são esses aqui, que existem mais, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de mudança de direção, que aí já misturou tudo. Eu tenho aqui apenas duas possibilidades de direcionamento, mas eu tenho uma configuração aqui que considera três possibilidades, tá? E aqui eu não tenho mais nada, seria necessário somente essas quatro placas aqui, essas duas aqui não seriam necessárias. Mais um exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, também um projeto que chegou aqui para mim, e eu tenho algumas considerações a fazer nesse exemplo aqui. Vou até aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ver. Veja bem o que eu tenho aqui. Tem esse direcionamento, eu tenho essas opções, esse núcleo aqui de mudança de direção, e eu tenho aqui a sinalização de escada, e eu tenho a sinalização aqui para essa rampa, que também tem uma escada, uma rampa, essa sinalização tátil aqui, esse layout de sinalização tátil no piso, eu vou fazer algumas observações aqui nesse trecho pequeno desse projeto que chegou aqui para mim. Primeiro, veja bem, eu tenho aqui considerando que o piso tátil, ele tem o tamanho de 20 centímetros, 20 por 20 centímetros. E a sinalização tátil no piso, o tamanho mínimo, especialmente para essa aqui que vai ser em placa, vai ser de 25 por 25 centímetros. Então, considerar isso quando a gente estiver ali definindo o layout da sinalização tátil no piso no caso de projetos. Porque você não vai conseguir comprar, pelo menos para áreas internas, o piso tátil de 20 por 20. Ele é mais comum, considerando o modelo de ladrilho, pelo menos aqui em Belo Horizonte, mas é porque
Quando não havia lá a NBR 16537, o convencional aqui era usar o piso tátil 20 por 20 mais em calçadas, é aquele piso, aquele modelo ladrilho hidráulico. Esse piso tátil, considerando modelo colado ou modelo adesivado, você não vai dificilmente vai encontrar com o tamanho de 20 por 20. Então, o tamanho que a gente usa é 25 por 25. Aqui, gente, eu tenho essa escada. E aqui, isso aqui tudo, tanto essa parte em curva quanto a parte reta, já é o primeiro degrau da escada. Então, toda a extensão desse degrau aqui deveria estar sinalizada com um piso tátil de alerta, não somente nesse pequeno trecho aqui. Todo o desnível deveria estar sinalizado, todo o perímetro do desnível. E outra coisa, existe na NBR 16537 uma posição exata de onde essa sinalização deverá estar. Então, eu preciso ter ali, ó, a partir do desnível que será sinalizado, eu tenho um afastamento que eu tenho que considerar essa sinalização de modo que ela seja percebida por quem irá utilizar a sinalização ali efetivamente. Então, esse espaçamento é necessário e não está sendo atendido aqui. Agora, para trazer esse exemplo de mudança de direção aqui, veja bem, como que foi colocado aqui? Foi colocado aqui 3 opções de direcionamento, né, como vocês podem ver aqui, e essa chegada aqui, ela deveria estar chegando, na verdade, nessa face aqui. Então, essa face deveria estar deslocada para cá, para atender ao requisito que está indicado na NBR 16537, que é este aqui. Eu tenho que considerar essa face, essas duas faces aqui, quando eu tenho essas duas opções, e aqui, essa central, eu vou considerar a chegada aqui pelo eixo. Tá? Então, nesse caso aqui também, está em desacordo com a indicação da NBR 16537. Tá? Só a título de curiosidade, que não é nem o tema dessa aula de hoje, aqui eu tenho essa rampa, isso aqui é um patamar, e você vai perceber que a sinalização taxa no piso está chegando aqui. E o correto é sinalizar as rampas somente na parte do desnível. Então, essa sinalização aqui não deveria estar aqui, deveria estar aqui, onde se inicia a parte, o plano inclinado aqui da rampa. Só a título de observação aqui, porque é um trecho pequeno do projeto, onde tem muitos elementos aqui que estão em desacordo com o referencial técnico, no caso a NBR 16537. Mas já vou avançar aqui para o nosso próximo exemplo, que é este aqui, que também deveria ter a sinalização indicando aqui quatro possibilidades de direcionamento. Nesse caso aqui eu tenho 4 possibilidades e está completamente, não tem nada com nada aqui de acordo com o NBR 16537. Então isso aqui são os exemplos que nós nos deparamos ao longo do dia a dia e é comum a gente ver isso aí. Não foi a primeira vez que eu vi situações como essa, vocês viram as outras fotos aí. Então é algo absolutamente comum, foi até o que me motivou a trazer esses exemplos aqui para vocês. E quando eu tenho 4 possibilidades de sinalização, vou colocar aqui na NBR 16537 novamente, a maneira correta de sinalizar é essa aqui que está mostrada nessa figura 51, quando eu tenho 4 possibilidades de direcionamento, 4 opções de direção aqui, eu preciso considerar essas 9 placas de piso tátil modelo alerta, sendo que todas as chegadas serão no eixo, tá vendo? Sendo que elas podem ser ortogonais e também podem ser em ângulo, desde que eu preserve pelo menos uma ortogonal, as outras podem chegar aqui inclinadas, mas desde que chegue no eixo. Então, essas são as possibilidades de mudança de direção, e para acompanhar o raciocínio aqui de composição de sinalização tátil no piso, se eu tenho uma situação como essa e quero complementar a minha sinalização, basta eu chegar aqui e fazer a complementação da sinalização aqui. Certo? Se eu preciso alterar a minha sinalização complementar, considerando mais uma alternativa de deslocamento aqui, basta eu complementar uma sinalização existente e colocar aqui um novo direcionamento, considerando o deslocamento aqui pelas pessoas, sem precisar fazer
uma mudança significativa. Então, veja que é uma construção. Nesse modelo aqui, eu posso considerar a ampliação da sinalização, desde que eu preserve as características indicadas lá na NBR 16537. Então, eu tenho aqui duas possibilidades, depois eu posso ampliar e construir considerando 3, depois eu posso ampliar e construir a sinalização correta, considerando 4 possibilidades de direcionamento aqui no espaço, dependendo do layout do espaço que eu estiver ali sinalizando com o piso tátil, tá? Então, essa composição é importante. Por isso que existe uma referência, que é a NBR 16537, para a gente considerar, para a gente conseguir construir o piso tátil. É para não ver os exemplos, né? Maria Regina. Maria Regina, eu estou mostrando aqui no YouTube, tá? Como eu disse, o link está na bio do meu perfil do Instagram, que você pode ver pelo YouTube. A gente mostra tudo aqui, todo o material está preparado, sendo mostrado aqui pelo YouTube, tá bom? Então, aqui mais um exemplo, né, que igual eu falei para vocês, piso tátil importa, que não existe em lugar nenhum na NBR 16537 falando que é necessário colocar sinalização tátil no piso em portas. Nesse caso aqui, está na porta de um sanitário, uma sinalização desnecessária. Beleza? Então aqui, gente, esse aqui é o modelo de sinalização do que foi feito na semana passada, e isso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o vídeo que eu falei para vocês que eu vou colocar, da pessoa utilizando o piso tátil depois que ele foi instalado. Então, veja bem, aqui, nesse exemplo, eles quiseram fazer a sinalização das áreas de circulação, que as pessoas que moram lá naquele prédio fazem com mais frequência, mas como a gente sabe, como a acessibilidade, sinalização tátil no piso é um item obrigatório, aqui deverá ainda, né, ser sinalizado todos os elevadores. Então veja que eu tenho aqui esse acesso para a escada, eu tenho esse elevador aqui, tenho esse outro elevador aqui, tenho esse outro elevador aqui, todos associados às escadas. E está sendo feito o direcionamento somente para um dos elevadores, que é o elevador que as pessoas que moram lá nesse edifício atualmente utilizam. Porém, futuramente, será necessário fazer o direcionamento para os outros elevadores. Então, veja bem, quando eu fui fazer a sinalização, já pensando nessa informação que eu sei que será necessário fazer futuramente, eu já considerei um layout de sinalização de modo que eu possa puxar a partir dessa ilha de mudança de direção para esse outro elevador aqui. Então, na prática, na hora de fazer a instalação, eu puxei essa instalação um pouco mais aqui para baixo, para poder facilitar o direcionamento para esse outro elevador aqui futuramente. Entendeu? Então, a gente tem que pensar esses aspectos da sinalização na hora de trabalhar a acessibilidade. E, conforme prometido, eu vou mostrar para vocês aqui o tal do vídeo, aqui um exemplo, considerando 4 opções de direcionamento, que está certinho, né, gente? E esse aqui é o vídeo que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, eu vou até interromper aqui, eu deixei esse vídeo carregado aqui para mostrar para vocês com som, que eu acho que será melhor. Então aqui, ó, deixa eu colocar o vídeo para vocês assistirem, que é exatamente esse aqui. Então deixa eu só contextualizar vocês novamente, o que é esse vídeo aqui. Fui fazer uma instalação de sinalização tátil no piso aqui na semana passada, em um condomínio residencial, no qual mora um casal de cegos. Então, foi colocado o piso tátil justamente porque lá existe um saguão aberto e não tinha nenhum tipo de referência para esse casal, para essas pessoas se deslocarem até o elevador e chegar na sua própria casa. Gente, pensa você chegar na sua própria casa, toda vez que você chegar na portaria, você precisar chamar o porteiro para te conduzir até o elevador. Ou se você precisar sair, você tem que ligar na portaria e falar, ô porteiro, então eu estou saindo, você pode me aguardar ali no elevador para você me levar até a rua? Porque eu não consigo chegar do elevador até na rua. Então essa foi a demanda, a necessidade que existia nesse condomínio residencial, e aqui a gente fez a instalação, e a Cici, que é a pessoa que precisava utilizar a sinalização, usando pela primeira vez, e foi muito bacana. Isso aí, a Cici está estreando o novo piso tátil. Mas foi muito bacana, vou parar de falar com ele. Isso aí, Cici. É a primeira vez. Então, gente, tá aí. Esse vídeo, assim, sinceramente, é algo que eu vejo
e que eu penso quanto que trabalhar a acessibilidade é significativo e quanto isso vai impactar positivamente as vidas das pessoas. Então, a gente que trabalha com acessibilidade, né, tem todo o aspecto técnico, tem toda a questão da legislação que a gente deve seguir, deve atender os parâmetros para ficar tudo certinho ali, mas na prática o que vale é exatamente isso aí. Você pensar numa pessoa que não tem esse nível de autonomia, que muitos de nós nem precisamos pensar para poder, vou sair no elevador, vou até na rua, qual que é a dificuldade? E quando você pensa que pessoas têm esse nível de dificuldade na sua própria casa, e elementos da acessibilidade vão ser facilitadores para que elas tenham autonomia para fazer coisas simples, como sair do elevador e chegar até na rua, né, gente? É algo que realmente é muito gratificante, e eu acho que esse é o foco que todos nós devemos ter ao trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações, porque isso aí foi um exemplo de uma pessoa que vai ter vai ter autonomia para poder fazer um deslocamento em uma ação tão simples. E tantos outros elementos da acessibilidade que vão ser o quê? Eliminar desníveis para pessoas que tenham problemas com mobilidade, que sejam usuários de cadeiras de rodas, que sejam usuários de andadores, pessoas que vão utilizar a sinalização taxa no piso ali para se orientar em espaços e edificações com autonomia, com segurança, sem cair em armadilhas que existem tanto hoje em dia. E né, você sai na rua, vê sinalização taxa no piso em calçada, tem situações que você vê e pensa, meu Deus do céu, tem que orar muito por essas pessoas que estão projetando e que estão utilizando ali, porque são muitas armadilhas e muitas situações perigosas. Então, essa é a importância do trabalho que a gente desenvolve na acessibilidade. Tanto nós como profissionais, quanto os usuários também, pessoas com deficiência, precisam entender quais são os parâmetros obrigatórios, o que elas precisam ter ali em espaços e edificações para poderem se deslocar, viverem as suas próprias vidas, que é o que é acessibilidade ali efetivamente, possibilitar que as pessoas vivam as suas vidas com um mínimo de autonomia, de segurança, sem que os espaços constituam barreiras para que elas possam fazer coisas tão simples e tão triviais aqui para muitas outras pessoas, né? Gente, então essa foi a proposta da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou pedir para você engajar com o vídeo, curtir, compartilhar, porque o YouTube mostra para outras pessoas. Se você não quiser fazer isso também, não tem problema, mas se você for construir o layout da sinalização taxa no piso em qualquer espaço, qualquer edificação, observe os parâmetros técnicos corretos, observe, pense nas pessoas que vão utilizar aquilo ali efetivamente no futuro, para a gente conseguir construir um mundo cada vez mais acessível e do jeito correto, nos locais onde é realmente necessário colocar a sinalização tátil no piso. Eu não falei, eu acho que eu vou falar ainda, mais uma questão aqui da sinalização, porque você viu ali que existe uma construção quando eu tenho duas opções de direcionamento, quando eu tenho 3, quando eu tenho 4. Agora imagina uma pessoa utilizando ali aquela sinalização. Se ela se depara com uma mudança de direção pequena, que é aquela com 2 opções de direcionamento, ela já entende ali aquela sinalização como menor e que ela vai ter 2 possibilidades ali. À medida que aquela sinalização, aquele ponto de interseção, ele vai aumentando, a pessoa com deficiência visual vai conseguir compreender que ela vai ter mais opções de direcionamento de acordo com o tamanho daquele ponto de interseção. Então, é um aspecto prático também de usabilidade e que também justifica a maneira como a norma traz essa questão das mudanças de direção ali na sinalização tátil direcional de espaços e edificações. Só para pontuar que eu tinha esquecido de falar, mas a informação está aí para todos vocês e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, terminamos por hoje a nossa aula número 131, 131ª aula, falando sobre um conteúdo de acessibilidade que eu espero que seja aí acrescente na vida de vocês, tá bom? Então é isso, tenham todos uma excelente quarta-feira, vejo vocês na semana que vem com mais um Garantindo Acessibilidade. É isso aí, um beijo para vocês.